Você já percebeu que, por mais sólida que pareça, a realidade nunca permanece exatamente igual quando você muda a forma de olhar para ela? Há algo profundamente intrigante nisso. E não se trata apenas de percepção, mas de um fenômeno silencioso que acompanha cada escolha, cada pensamento e cada sentimento que você produz. Imagine, por um instante, que nada existe de forma independente, que absolutamente tudo ao seu redor está, de alguma maneira, ligado ao modo como sua consciência interpreta e organiza o mundo. Parece extremo, eu sei, mas observe o seguinte: se ninguém estivesse aqui para testemunhar este momento, ele ainda existiria da mesma forma. Ou dependeria de um observador para ganhar forma. Muitos pensam na realidade como algo externo, fixo, completo por si só. Porém, se você olhar com atenção, vai perceber que o universo não se apresenta como um bloco fechado, ele se ajusta, responde, muda, e às vezes até parece antecipar movimentos internos antes mesmo que você tome uma decisão concreta. Como se fosse maleável. Como se fosse um campo em espera. Um palco imenso aguardando instruções. Então surge a pergunta mais inquietante: até que ponto você realmente está simplesmente vivendo a vida, ou é você quem está inventando tudo isso enquanto vive? A mente humana não aceita facilmente essa possibilidade. Há uma necessidade quase instintiva de acreditar que existe uma estrutura pronta, previamente definida, onde apenas entramos e seguimos a rota. No entanto, repare como cada pessoa descreve o mundo de modo completamente diferente. O que para alguém é uma ameaça, para outro é oportunidade. O que para um é limite, para outro é impulso. Se a realidade fosse objetiva, todos experimentariam o mesmo universo. Mas não experimentam. Cada um se move em uma narrativa singular. Isso não deveria ser ignorado. Observe a forma como você recorda o passado. Ele parece sólido, mas sempre muda um pouco conforme você amadurece. Situações que antes pareciam traumáticas às vezes ganham novos significados, se transformam em aprendizado. O passado não muda, mas a interpretação muda, e isso altera a sensação, e essa alteração muda a maneira como você se vê, e quando você se vê de um novo modo, suas decisões mudam o rumo do futuro. Ou seja, uma mudança interna reorganiza toda a percepção externa. Se o que chamamos de realidade fosse completamente fixa, bastaria observar, e pronto. Só que nada é tão simples. Há quem diga que nosso cérebro trabalha como um filtro seletivo. Ele não registra o mundo inteiro, mas apenas uma fração mínima, aquela que faz sentido para a nossa história pessoal. O restante é ignorado. Então o que chamamos de mundo talvez seja apenas uma pequena edição mental, algo equivalente a um recorte. E um recorte nunca é o todo. Isso nos leva a um ponto delicado. O que deixou de ser visto, mesmo estando ali, deixa de existir para nós. Em outras palavras, a realidade só se torna real quando é notada, reconhecida, observada. Antes disso, é possibilidade. Alguns chamam isso de consciência criativa, outros preferem termos mais filosóficos, mas o nome pouco importa. O que importa é que, quando você muda sua vibração interna, e aqui vibração significa estado emocional, mental e energético, você altera aquilo que o universo parece lhe entregar. Situações começam a acontecer com mais frequência, pessoas aparecem, coincidências se multiplicam. Tudo isso sugere algo além do acaso. Sugere um campo respondendo. E talvez seja esse o ponto mais desconfortável. Se existe resposta, existe interação. E se existe interação, você não é apenas um participante, é coautor. Pense nas vezes em que você decidiu algo com absoluta certeza. Não quando desejou, mas quando decidiu de verdade. É impressionante como, depois disso, pequenos eventos começam a se alinhar. Nada é impressionante demais, mas peças se movem. Mensagens chegam. Convites surgem. Uma conversa aleatória revela exatamente o que você precisava ouvir. Parece sincronicidade, mas talvez seja apenas a maneira como o universo organiza caminhos quando você finalmente assume direção. Agora imagine se tudo isso não fosse exceção, mas regra. Imagine se cada pensamento fosse uma semente lançada em um campo imenso. O que esse campo faria? Ignoraria? Ou devolveria algo equivalente? A física convencional talvez ainda não explique todos os detalhes, mas já admite que o observador influencia o que observa em níveis microscópicos. E se isso acontecer também em grande escala? E se o universo inteiro estiver esperando por suas instruções, mesmo que você não perceba? Há um detalhe que poucas pessoas analisam. O universo não reage ao que você diz querer, ele reage ao que você sustenta internamente.
Se você emite medo, ele reflete situações que confirmam seu medo. Se você sustenta confiança, ele organiza caminhos que exigem confiança. Não porque esteja julgando você, mas porque responde à frequência do seu estado interno. Pense numa espécie de eco. Tudo retorna, mas retorna na mesma vibração em que foi lançado. Você não recebe o que pede, você recebe o que é, no instante em que está sendo. Talvez por isso tanto esforço externo falha. Tentamos mudar o mundo sem perceber que o mundo que vemos é apenas o espelho do que carregamos dentro. Basta lembrar de episódios em que você estava em um momento mais leve. Tudo parecia funcionar, até simples situações se tornavam agradáveis. E quando você estava pesado, parecia que os obstáculos se acumulavam em sequência. Não é coincidência. É resposta vibracional. Se isso for verdade, então nada é realmente independente. Nada existe desligado da sua consciência. O universo pode até parecer enorme, mas reage ao seu estado interno como se estivesse moldando tudo a partir de você. E isso muda completamente a forma de viver. Porque se nada é totalmente real sem a sua participação consciente, significa que você está, o tempo todo, inventando o universo. Mas se eu estou inventando tudo, por que não consigo controlar cada detalhe? Talvez porque inventar não significa comandar intelectualmente. Inventar significa dar forma através do que você vibra. Você não inventa racionalmente, você inventa energeticamente. O universo não obedece ordens mentais superficiais, ele responde ao que seu campo inteiro está expressando. Então a pergunta mais profunda não é se o universo existe. A pergunta é, quem você está sendo enquanto ele se manifesta? Isso define o que aparece. Isso define o que permanece. E, principalmente, isso define o que muda. Se tudo isso for mesmo um espelho dinâmico, uma espécie de tela cósmica respondendo às suas vibrações, talvez a realidade nunca tenha sido um lugar fixo, e sim um espaço vivo, em constante atualização, aguardando a sua próxima versão para se reorganizar. O que você vê agora pode ser apenas o reflexo de quem você foi ontem. E o que viverá amanhã depende apenas do que você está se tornando agora. E talvez o mais inquietante seja isso: se nada é totalmente real, e se o universo depende da maneira como você o cria a cada instante, o que exatamente você está criando neste momento?